Olá, amigos do nosso canal. Aqui com você é o professor Jairo Cardoso e mais uma vez estamos aqui para refletir sobre a lição bíblica dominical em vista do terceiro trimestre do dia 29 de agosto de 2021, lição número 9, de total de 13. Faltam 4 para encerrar o trimestre. E o tema dessa lição de hoje é o reinado de Joás. Vamos refletir sobre o reinado de Joás. Que lições Deus vai nos permitir, reflexões Deus vai permitir a gente fazer através desta lição. Inicialmente, gostaria de apresentar aqui o textuário que diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar inteiramente nele. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 11, versículo 1 a 3, 12, versículo 1 a 5 e 17 a 21. O objetivo da lição de hoje: afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Objetivo específico: o livramento de Joás das mãos de Atalia. Assinalar a restauração do templo. Caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. O ponto central da lição de hoje: quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Aqui a introdução. Na introdução a gente verifica que o autor da lição já nos relata que Joás ele reinou com apenas 7 anos de idade. Ou seja, ele teve durante seu reinado um tutor, uma pessoa que foi responsável por ele e o orientou. E o autor da lição, na introdução, diz que esse tutor dele foi o sacerdote Joiada, que durante os anos que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte do sacerdote Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Infelizmente. O livramento de Joás. Você vê que quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, ele, como Paulo asseverou, Deus escolheu desde o ventre. E a gente vê aqui nas tramas reais, no item 1, do primeiro ponto, que é o livramento de Joás, que tanto Israel como Judá existia uma acirrada disputa pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. Essa questão pelo poder é antigo. Desde que foi instituída as instituições, existe essa luta pelo poder, quer na igreja, quer fora dela. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, segundo o rei 9:24, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, segundo Crônicas 22:12. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos, segundo Crônicas 22:10. A ambição humana, a crueldade humana. E veja que é uma mulher, não falando do homem, estou falando de uma mulher que se apossou do trono, usurpou o trono e matou todos os seus descendentes para que unicamente ela e dela, fosse todo o reinado. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade. Foi escondido numa sala por sua tia Joseba, esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante 6 anos, segundo Reis 11:2-3. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então ele foi muito bem treinado, e capacitado pelo Joiada, o sacerdote que sabiamente o escondeu. Porque se Joiada, o sacerdote, não tivesse escondido, através, claro, da sua esposa,
ele com certeza seria mais uma vítima da usurpadora, daquela que usurpou o trono, né? Então, ela fez de tudo para usurpar o poder e matar todos os seus adversários. Ela estudou muito bem Maquiavel. Tempos depois, vai ensinar como você assumir o poder. A estratégia bem-sucedida. No terceiro item do primeiro ponto, vai falar que quando Joás completou seus 7 anos, Joiada armou a estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles destituir Atalia do trono e proclamar Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar, porém ser uma criança, segundo Reis 2:2. Então, o sacerdote, ele assumiu a função de tutor. Ele respondia pelo rei. Então, basicamente, Joás fazia, né, o que o sacerdote aconselhava. Né? Ele era o seu aconselhador e, ao mesmo tempo, tutor, responsável por ele, né? Por ser uma criança. Durante esse período, né, ele vai asseverar aqui que, veja bem, ó, nessas condições, um homem temente a Deus destruiu o sacerdote de Baal, conclamou o povo para promover seu templo e despedaçar as imagens do altar e refazer a aliança com Deus. Houve, então, nesse tempo de Joás, que ele está reinado junto com o tutor dele, que era Joiada, uma restauração espiritual do povo. Houve uma confiança, uma retomada novamente, né, ao projeto de Deus. Síntese do tópico 1. Há momentos em que o perigo nos cerca sem que percebemos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. Foi o que aconteceu, né, para que o projeto de Deus não morresse. Deus livrou Joás, através do seu servo, sacerdote Joiada e a sua esposa. Indo aqui já no ponto 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. Né? O item 1, arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próximo, enquanto Joiada o aconselhava, segundo Reis 2:2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. Por isso, ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo sacerdote a arrecadar ofertas para a manutenção do templo. Né? Então houve aquela luta, né, aquele levantamento para que houvesse oferta para que erguesse o templo novamente. Né? Uma vez foi esquecido porque foi dado prioridade a outros falsos deuses, no caso Baal. E nós observamos aqui no item 2 a fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes tesoureiros reais ministravam o dinheiro, segundo Reis 12:15. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é muito importante poder ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então, realmente, tudo que eles arrecadaram, eles investiram na obra. E lutaram, incentivaram e fizeram todo aquele apoio. A fidelidade é um tributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agrada daquele de qualquer subtração dos valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparei a benignidade nem a fidelidade atas no teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração, acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Então vemos que houve todo o síntese do ponto 2. Aqueles que administram os bens. Vamos tentar aqui, ó. Pronto. Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. É a tríade, né? Dedicação, verdade e amor. Muito bem. E vamos fechar aqui no ponto 3. Conspiração contra Joás. A gente vai começar num momento muito crítico, que é a declinação do reinado de Joás. E ela começou com Joiada, era o seu tutor e a responsável por ele. No seu falecimento, né, quando ele morreu, Joás não deu continuidade, não seguiu os conselhos de Joiada, seu sacerdote. Ele passou a dar ouvidos aos maus conselhos, a pessoas que não tinham, não agradavam a Deus, não faziam o que era reto aos olhos de Deus.
E a gente observa aqui, já no item 1, né? Segundo Crônicas 24, 17, quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, segundo Crônicas 24, 18, a confiar em suas próprias forças, segundo Reis 12, 17, 18. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança a Deus e mais tarde na conspiração dos assassinatos contra ele, segundo Crônicas 24, 25. Essa é a trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim acontece com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor, entramos pelo caminho tortuoso. E o da apostasia é consequência trágica e inevitável. A conspiração e morte do rei. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar maus conselhos dos príncipes de Judá, segundo Crônicas 17. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou, segundo Crônicas 24, 20 e 21. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que planejou contra ele. Após a batalha ferida, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama, segundo Crônicas 24, 25. Gente, em vez de ser grato a Joiada, o sacerdote, o sumo sacerdote, por ter salvo a vida quando Atalia perseguiu, queria matar os herdeiros, ele estava indo, Joás estava entre esses aí que ele ia matar, ele preservou a vida. O filho, o herdeiro de Joiada, o Zacarias, filho de Joiada, que deu continuidade ao sacerdócio, né? Falou a respeito dele, se arrepender e voltar deixar os maus caminhos e voltar ao Senhor. Ele, em ira, se acendeu a sua ira e matou o filho daquele a quem o salvou a vida. Não houve nenhuma gratidão, um reconhecimento, né? Simplesmente matou o próprio sacerdote. E aí veio o juízo de Deus, né? O juízo de Deus não falha, né? Através do exército sírio, pelejou contra Judá e ele foi morto em sua própria cama. Aí, então, uma advertência aqui. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Filipenses 4, 8, 9. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. A síntese aqui para vocês, ó. A desobediência a Deus, a confiança na força própria dos braços nos leva às coisas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Devemos confiar única e exclusivamente no Senhor e dele vem a nossa resposta. Mesmo na aflição, mesmo na angústia, na tribulação, é no Senhor que devemos nossa confiança e a nossa resposta jamais em nós mesmos. Nós mesmos não tem nada. Digo fraco, eu sou forte, mas forte no Senhor. A conclusão vai nos afirmar que Joiás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos, perdeu completamente a noção de justiça, mandou assassinar o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Seu reino entrou em decadência e ele abandonou, ele acabou assassinado por 2 de seus servos. E para refletir aqui, né? Algumas questões aqui. Mas antes de entrar nas questões, a gente fechar aqui a lição de hoje, gente, a respeito de Joás, uma reflexão. Antes de concluir a lição e ir para as perguntas. Pessoal, o melhor não é começar bem. O melhor é terminar bem. Porque o que importa é começar bem e terminar mal. Você pode começar muito bem, mas você tem a obrigação de terminar bem. Você tem que deixar o seu legado. Vamos aqui às questionários. Por quanto tempo Joás ficou escondido? Por 6 anos. Quem aconselhava Joás no início do reinado? O sacerdote Joiada. O que a fidelidade ao Senhor produz? A fidelidade a Deus enobrece a alma, traz respeito para quem pratica. Como se comportou Joás após a morte do sacerdote Joiada? Após a morte de Joiada, Joás não conseguiu manter-se integralmente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos, confiar em suas próprias forças. Qual foi a consequência da desobediência de Joás? Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Bem, gente, aqui a lição de hoje, lição número 9, né, do próximo domingo,
29 de agosto de 2021. Espero ter ajudado vocês, trazido aqui algumas reflexões e eu lido aqui alguns trechos da lição de hoje e posso ter ajudado vocês, né? No próximo vídeo eu vou trazer a lição 10 e assim até a lição 3, concluindo assim o terceiro trimestre da lição da IBD, Escola Bíblica Dominical para Adultos, tá? Desejo uma ótima aula, que Deus abençoe vocês.